como deputado federal, resolvi, no final de 2014, disputar a presidência. E não fui para a baixaria. O meu discurso foi, levando-se em conta aquela passagem bíblica da verdade, conhecereis a verdade vos libertará, rodando o Brasil todo e cativando as pessoas, mostrando o potencial do Brasil e onde podíamos chegar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. E no react de hoje, ele, Jair Messias Bolsonaro, resolveu quebrar o silêncio. Ele vai falar sobre Pablo Marçal, vai falar sobre o 7 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes, entre outras bombas que eu vou trazer já para vocês aqui no canal. Em uma entrevista exclusiva na Auriverde, ele resolveu subir o tom, rasgar o verbo, e o que ele vai revelar vai deixar muita gente chocada. Então, gente, para tudo que vocês estão fazendo e vamos comigo ver o que disse o nosso capitão. Poxa, que honra. Presidente Jair Messias Bolsonaro, mais uma vez conversando ao vivo com a audiência da Auriverde Brasil. Presidente, uma honra vê-lo e ouvi-lo por aqui novamente, presidente. Bom dia, Pitoli. Bom dia àqueles que estão conectados na Rádio Auriverde. Obrigado pela oportunidade. Estou à sua disposição para trocarmos uma ideia. Falar o que está acontecendo pelo Brasil, falar o que está acontecendo em São Paulo, capital, porque depois do próprio estado é a cidade mais importante do Brasil, tendo em vista o seu produto interno bruto, tendo em vista a quantidade de habitantes, então, acima de 12 milhões de habitantes, ou seja, capital São Paulo só não é mais importante do que o estado de São Paulo para o Brasil. Então, obrigado mais uma vez, Pitoli, à disposição. Eu que agradeço, presidente. Presidente, muito preocupado com a disputa em São Paulo pelos rumos que a disputa ali está tomando, de pouquíssimas propostas e de uma agressividade que passa de qualquer limite da razão. E que nós estamos acompanhando também, por exemplo, uma comparação que para mim passa de qualquer limite também, quando se compara uma cadeirada a uma facada, presidente. O senhor encontrou lógica nessa comparação? Olha, tem gente, Pitoli, que faz tudo pelo poder. Inclusive faz essas comparações absurdas aí. Deixo claro. Essa bronca aí do Marçal com o Datena é lamentável sobre todos os aspectos. Mas o Marçal provocou o Datena o tempo todo, com questões realmente que mexeu com a honra do Datena. Por mais que não se goste do Datena, mexeu com a honra dele. E aquela reação dele, lógico, eu condeno, mas seria praticamente normal. E quando compara com o tiro no Trump, está na página do Marçal, compara com a facada em mim, ele numa maca, pelo amor de Deus, tá? Eu não conheci o Adélio, fiquei sabendo que existia depois da facada, eu não provoquei o Adélio, e as imagens mostram claramente uma facada, que segundo os médicos lá da Santa Casa de Juiz de Fora, foi um milagre a minha sobrevivência, que além de ferir alguns órgãos, perfurar o intestino, ela perfurou o lado da veia mesentéria, a veia mais importante, mais calibrosa ali do coração. Então foi um milagre a minha sobrevivência. E ali eu estava num momento de andar, depois de 27 anos praticamente, como deputado federal, resolvi, no final de 2014, disputar a presidência. E não fui para a baixaria. O meu discurso foi, levando-se em conta aquela passagem bíblica da verdade, conhecereis a verdade vos libertará, rodando o Brasil todo e cativando as pessoas, mostrando o potencial do Brasil e onde podíamos chegar. Depois teve também, paralelamente, fiquei sabendo depois, até você, todo mundo, através da tua rádio, a questão do hacker aí, do Patrick, que está na Sérvia e falou alguns detalhes de antes da facada, obviamente. Detalhe que alguém teria contratado ele para bisbilhotar a minha vida, para encontrar algum podre da minha parte, não acharam. Tá? E essa pessoa também teria, segundo ele diz, teria vindo o pedido dessa pessoa para investigar aí o Adélio também, Isso foi, se eu não me engano, em maio, março, abril, maio de 2018. Depois a facada lá por coincidência, eu estou do lado aqui de São José, estou em Santa Catarina. Aquela facada que quase foi fatal. Se tivesse sido fatal, o Haddad seria presidente. Imagina o PT administrando a Covid no Brasil. Mas tudo bem. E essa facada me trouxe transtornos enormes. Foram 4 grandes cirurgias, 2 menores, outras menores, meia dúzia de cirurgias, que muito sofrimento, muita dor de cabeça,
Eu sempre fui uma pessoa bem fisicamente, né? Acabei tendo problemas que guardo sequelas até hoje. Eu queria comparar essa facada com uma cadeirada, queria botar no mesmo nível meu e mesmo nível de Donald Trump, que levou um tiro que perfurou a sua orelha, há uma distância muito grande. Então, eu acredito que as pessoas não precisam fazer disso, aproveitar esses momentos para buscar simpatia, compaixão do povo em troca de votos. É lamentável, realmente, essa passagem do senhor Pablo Marçal sobre isso. E deixo claro também, até agosto de 22, às vésperas das eleições presidenciais, o Pablo Marçal me esculhambava. Você tem Twitter dele dizendo que a diferença minha do Lula é apenas um dedinho, tá? Depois ele faz outro gesto com a mão, tá? De L de Lula com L de atirando, são todos iguais. Quer dizer, não sabe o que é a responsabilidade de um cargo do executivo, pode ser do município, de um prefeito pequenininho no interior do Brasil. Há uma responsabilidade enorme. E é um cidadão que nos debates ali, e também nas suas gravações, continua agora batendo em mim do nada. Então eu tenho que dar esse crédito ao Ricardo Nunes, que aceitou o Melo Araújo como prefeito. Lógico que a gente não quer, a gente quer a eleição do Ricardo Nunes, juntamente, obviamente, com o nosso Melo Araújo. Tá? Agora, no impedimento do Nunes, caso aconteça, espero que não aconteça, o Melo Araújo tem condições de assumir a prefeitura de São Paulo e fazer uma gestão mais ao nosso lado do que seria com o Nunes. O Nunes está alinhado com a gente, mas, obviamente, o Melo está mais alinhado ainda. E o que eu sinto no Nunes é uma pessoa afável, é uma pessoa humilde, tá? Para um prefeito de capital tão importante, né? A gente pensaria até diferente, mas uma pessoa humilde, que tem responsabilidade, que foi vice lá atrás de um candidato que, infelizmente, os médicos já diziam que ele não teria vida muito longa, tá? E assumiu a prefeitura, e, no meu entender, deu conta do recado. E o próprio Nunes conta uma coisa, né, que eu me orgulho dele. Ele me procurou em Brasília, o presidente, e ele tinha uma dívida mensal de problemas ali no Campo de Marte de 280 milhões de reais. Ele foi me procurar, presidente, o que a gente pode resolver sobre o Campo de Marte? 280 milhões de reais por mês que a prefeitura paga para a União. Eu chamei o Paulo Guedes, conversei com a equipe econômica, e nós, o governo federal arrecada muito dinheiro, e nós resolvemos, então, em poucos meses, resolvemos esse assunto. O Nunes deixou de pagar 280 milhões por mês, dinheiro de imposto dos paulistanos para nós. Então sobrou para ele, só multiplicar 280 milhões por 12 meses, dá um pouco mais de 3 bi por ano. Então o Nunes teve essa iniciativa. Qual prefeito, qual chefe de Estado consegue qual chefe de governador de Estado consegue 3 bilhões por ano para o seu Estado? Ou próximo disso para o seu município? E o Nunes conseguiu isso. Então eu tenho que valorizar o Nunes. Não é uma pessoa que está acomodada na sua cadeira, né? É uma cadeira importantíssima, governo de São Paulo, e deixando tudo à vontade. Então o Nunes foi fantástico, uma coisa que me fez orgulhar dele. E eu vejo aí o Pablo Marçal com palavras esquisitas, né? Ofensivas, chamando de apelido, um atual prefeito de São Paulo. É a mesma coisa quando se refere a mim. Eu autorizei ano passado, como o povo autorizou naquele 7 de setembro, ele não fez e fala uns palavrões ali. Perguntar ao Marçal, o que você faria, Marçal? Se fosse presidente, com o povo falando, eu autorizo. Você daria um golpe, era isso? Essa reforma tributária que vai entrar em vigor há poucos meses. Então, o governo, Lula, a equipe, vai ter poder de sobretaxar todo mundo em tudo aquilo que fizer mal à mãe terra ou ao ser humano. Lula pode traçar. Doutor Lula vai taxar aquilo que ele acha que faz mal para a tua saúde. E quando chegar isso para valer, você tem que procurar os parlamentares, especial do Centrão, e questionar por que você votou favorável a isso, com essa carga tributária aqui. Não sabe responder. Não sabe responder. A esquerda vai votar com o cara de olho fechado. Tem problema, sabe disso. Mas, do outro lado, um projeto, uma proposta de emenda à Constituição
complexa, agora um projeto de lei complementar complexo, com 500 artigos, é um preço altíssimo à indústria, comércio, os profissionais liberais, o agronegócio. E na ponta da linha, você é consumidor que vai pagar isso tudo. Esse é o Brasil que nós queremos. Quando eu zerei imposto de muita coisa, imposto de importação, que é mais fácil, eu zerei também. Jet ski, veleiro, pneu de caminhão, peça de tratores, material para energia solar, gamers para a juventude. Tá? O Brasil começou a crescer mais ainda, arrecadar mais ainda. Aqui dentro, o Paulo Guedes diminuiu em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. E passamos a arrecadar mais. E lá na lei nossa lá, tinha assim um governo de Estado. Tivesse frustrado a arrecadação em mais de 5%, o governo federal pagaria a diferença. Nenhum governador nos procurou, dizendo que recebeu menos de 5% do previsto. Todo mundo passou a ganhar. Descobriu-se que o problema do tributário é aumento de imposto. Quando nós fizemos o contrário, diminuímos, e agora estão fazendo o contrário, aumentando os impostos. Para mim, estaria muito mais fácil, deixo claro, estar do outro lado. Como muitos estão por aí. E eu estou do lado certo, do lado do povo, que eu apanho mais. Apanho pra caramba, mas vale a pena. Temos que lutar por esse Brasil. Não é, prezado Pablo Marçal, com agressão, ofendendo o Datena, ofendendo a mim. Eu não estaria falando aqui, ofendendo o Malafaia. Você tem noção que é ser prefeito? Você vai chegar, vai fazer a limpa? É assim? Eu não consegui fazer a limpa no meu governo. Não negociei ministérios com comércio. Não dei estatais para grupos políticos. Não dei bancos oficiais ou diretoria de bancos para grupos políticos. As estatais dão prejuízo bilionário, passaram a dar lucro bilionário. A União não tinha que socorrer mais as estatais com dinheiro público. Sobrou tanto dinheiro que nós triplicamos o valor do Bolsa Família, que era um valor variável de 40 a 300, 400 reais, nós botamos no mínimo 600. E o PT, a bancada na Câmara, votou contra o alongamento da dívida dos precatórios, que sobrou espaço aí para nós fazermos esse pagamento. Porque a questão judicial mandou pagar precatórios desde Pedro Álvares Cabral. Aí quebrar o governo, graças a Deus, o parlamento, graças a Deus o apoio do Lira, que o pessoal tanto reclama do Lira, né? Graças a Deus com o apoio do Lira, conseguimos esse alongamento. Graças a Deus com o apoio do Lira, nós conseguimos zerar os impostos federais dos combustíveis, que eu não podia fazer sozinho isso, nem por medida provisória. Fizemos o que tinha que fazer, que podia ser feito. Faltou fazer? Faltou. O meu governo foram 2 anos, não 4, né? Dada a pandemia, aquela guerra da pandemia. Me aponte uma das observações minhas da pandemia que eu não tenho acertado. Me aponte uma. Os efeitos colaterais estão lá no documento da Pfizer, a partir de 3 anos da vacinação. É verdade ou não? Não sei. Você tem condição de saber agora quem está tendo problema, quem não está tendo. Não vou entrar nessa polêmica novamente. E quando eu sugeri certas alternativas, médicos antes de mim já haviam sugerido, nós apenas fomos para comprovação, ligando para a África Subsaariana, entre outros locais, tá? Perguntar por que na África não está morrendo de montão aí, já que não tomaram vacina. Por que nos presídios está todo mundo juntinho aí, sem afastamento social, não morre ninguém? O que acontece? Nós fomos atrás e concordamos com os médicos pela vida. E o Fundo-Chefe do Mundo tem coragem de falar isso aí. Mas isso é coisa do passado, né? Se bem que não é tão passado assim, não. Tá aí, segundo a Pfizer, basta ler lá, os efeitos colaterais para valer, é a partir do 3º ano que a pessoa tomou aquela picadinha. Então, Pitoli, basicamente, eu deixo claro, não estou aí criticando, dando pancada no Pablo Marçal, que eu acho que o cara é um cara inteligente, ninguém vai negar isso aí, mas você tem que dar uma arrumada ali, pô, não ser precoce. Tá? Vê os ataques que eu sofro em todo o Brasil. Comigo, nunca falei, nunca tive a sua medida para censurar o que quer que fosse no Brasil. Muito pelo contrário, eu editei uma medida provisória com punições e sabe o que
Sabe o que tinha essa medida provisória? Copiei artigos da Constituição. O que o Pacheco fez? Nem leu. Devolveu. Foi medida provisória. Sim, devolveu. O Pacheco devolveu. Pacheco, pelo amor de Deus, Pacheco. O seu Reinaldo vai acabar um dia. Você vai voltar aí ao Vale dos Comuns. Você não consegue andar na rua de BH ou de Minas Gerais, em nenhum lugar do Brasil, por omissão. Vá para o lado certo. É mais difícil o lado certo. Você tem me acusado muitas vezes de golpista, Pacheco. Pelo amor de Deus, tu é um advogado, pô. Tem seus negócios aí, quero mais que seja feliz, ganhe muito dinheiro, mas acusação para agradar outras pessoas, outras pouquíssimas pessoas. Esse que você ganha. Você não tem o prazer que eu tenho aqui, que eu estou em Santa Catarina, parar na beira da estrada aqui, ou num posto, num botequim, e tomar um caldo de cana e comer um pastel. Você não tem esse prazer? Não vai falar que é demagogia, não. Eu tenho história de presidente da República. Eu tenho história de 27 anos de deputado federal. Eu tenho história de 15 anos do Exército. Eu tenho uma história de empregado do Jornal do Estado de São Paulo, lá em Eldorado Paulista, entregando jornais. Olhem esta notícia que acabou de sair. Pesquisas apontam fracasso do PT na eleição para prefeito das capitais. Nós já sabíamos, né? O povo acordou e não quer mais a esquerda no poder. Pesquisas em todo o país nas últimas 2 semanas ligaram um botão de pânico no Planalto por sugerirem derrota constrangedora do PT e da esquerda, sobretudo nas capitais e nos maiores municípios. Até agora, a única certeza de vitória na esquerda nas capitais reside em João Campos, do PSB, que busca reeleição no Recife. Nesta semana, a Quest confirmou o favoritismo Campos soma 77%. Mas o PT nada tem com isso. O prefeito fez questão de barrar o petista em sua chapa. As pesquisas sinalizam o pior dos mundos para o PT. Vários partidos conservadores, como o PL, são favoritos em 21 das 26 capitais. Em 21, gente. 26 capitais, em 21 capitais, o povo quer o prefeito conservador de direita. Porque ninguém mais suporta a esquerda no Brasil. Basta ver o que Lula está fazendo com o Brasil, né, gente? É só perceber, está um caos total. Nunca teve uma queimada, segundo o Flávio Dino, viu? Em 100 anos assim no Brasil. E tudo no governo Lula. Olha o drama, o PT elegeu 630 prefeitos em 2012, despencou para 256 em 2016 e 183 em 2020. As perspectivas para 2024 são mais desanimadoras ainda. A situação eleitoral é tão ruim que o PT fez opção de perder o WO em cerca de 846 municípios, onde não conseguiu registrar um só candidato. Isso só mostra o quê? Que nem mesmo as pessoas que querem se eleger querem ser do Partido dos Trabalhadores, porque sabe que o povo não gosta e vai perder. O fundo de pensão Petrobras e Funcef da Caixa tomaram 2 tocos seguidos. Primeiro, o ministro Dias Toffoli suspendeu a multa de 10 bilhões do acordo de leniência do JSF para depois a Justiça do Distrito Federal reduzir o seu valor para 3,5 bilhões. É enorme o prejuízo para aposentados e pensionistas. E a briga promete ser maior ainda. A decisão de Toffoli foi fruto de um empenho de Francisco de Assis, advogado de fé dos irmãos batistas. É isso mesmo, gente. É tanta sujeira que até mesmo aqueles que denunciaram Lula estavam ali na corrupção, aquela história toda. Até mesmo esses que estavam no caso de corrupção já estão de novo no poder. E segundo informações, a situação é muito pior do que a gente imaginava. Tem até mesmo um vídeo aí, olha, dele, Ciro Gomes, que ele fala que nós vamos ter que pagar um absurdo na conta de luz por causa desses irmãos batistas, ligado totalmente ao PT e a Dias Toffoli, mais conhecido como amigo do meu pai. O argumento, a Lava Jato teria pressionado os irmãos a venderem o Eldorado Celulose para a Paper Excellence. Como assim? A Lava Jato pressionou eles a venderem? A Lava Jato colocou uma arma na cabeça deles? Gente, para eles, que é amigo do amiguinho, tudo pode. Agora, aqueles coitados que estão presos do 8 de janeiro,
Eles não querem soltar de maneira nenhuma. Chegou ao absurdo de uma mulher, gente, que pegou um batom, escreveu na estátua, perdeu mané. Frase essa, que a gente lembra muito bem, que é do ministro Luiz Roberto Barroso, pegar 17 anos de prisão com filho menor. A Débora ainda está presa e não sabe quando vai sair. Infelizmente, é isso que está acontecendo no nosso Brasil. Ninguém embarcou na lorota da venda forçada após Wesley negar qualquer pressão. Por isso, Francisco assinou sozinho a petição a Toffoli. Tanto havia pressão que os batistas negociaram com a chilena Arauco, desistiram para aceitar a proposta muito mais vantajosa da Paper. Na petição em que barrou a multa bilionária, Francisco pediu que Toffoli suspendesse a venda do Eldorado para a Paper. Mas não colou, né, gente? Colou para vocês? Porque para mim não. Será que eles acham que o povo é bobo? Será que a gente vai ter que fazer os vídeos com nariz de palhaço para mostrar que eles estão pensando isso de nós, o povo brasileiro? Só que não. O povo acordou. Uma reportagem do SBT realizou um raro flagrante, o aliciamento de figurantes pelo Instagram para protestar contra o governo do Distrito Federal, obra de entidade sindical Associação Especialistas em Saúde Pública, que pagou o cachê de R$70 aos novos mortadelas. Peraí, gente, mas vocês não fizeram o L? Todos universitários falando de Lula, defendendo Lula e agora estão revogando? Sempre foi falado que não ia ficar só de um lado. Mas aí nesse caso, né, gente, desculpa. Ele mereceu fazer baderna. Ué, não ia ser tudo perfeito no governo Lula? Eles não queriam tirar Bolsonaro porque com o governo Lula ia ser só paz e amor? Tá aí, né? É isso que vem acontecendo. Mas, gente, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Vocês acham que essa prisão é ilegal? O que vocês acharam do que disse Bolsonaro sobre Pablo Marçal? O que vocês acharam dessa indignação? O que vocês acham? E o que vocês acharam dessa atitude de Dias Toffoli? Eu fiquei revoltada. E vocês? Deixe aqui nos comentários. Não deixem de opinar, porque tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. E se você é de direita e apoiador do nosso amado presidente de coração, Jair Messias Bolsonaro, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui de qual cidade vocês estão falando. Eu falo de Taubaté e o meu nome é Renata. E vocês? Eu quero saber. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo react.